Quando eu era mais nova, morava eu, meus pais, meu irmão e minha irmã. Os dois eram mais velhos do que eu. Aí depois de um tempo, quando os meus irmãos fizeram uns 18 anos, logo eles se casaram, então ficou só eu e meus pais na casa. Eu não tive a mesma sorte que os meus irmãos de arrumar algum namorado. Na escola, eu até era muito afim de um menino, ele andava no mesmo grupinho que a gente, só que logo eu descobri que ele era afim de uma amiga minha. Outra vez, mudou um rapaz aqui do lado de casa, ele era muito bonito, simpático, eu gostava muito de conversar com ele. Eu até achei assim que estava rolando um clima entre a gente, até eu me declarar pra ele e ele assumir que ele era homossexual. Aí depois disso eu desencanei de querer arrumar namorado, comecei a me dedicar aos estudos mesmo. Eu decidi que no tempo certo ia aparecer alguém pra mim. Depois de um tempo, eu passei por um período muito difícil na minha vida. Meu pai ficou doente, depois de pouquíssimo tempo ele faleceu. Nossa, isso foi muito doloroso pra mim, pra minha família. Nossa, minha mãe, coitada, ela ficou arrasada. Ela não dormia, ela não se alimentava direito. Mas logo ela se recuperou, ficou bem. Depois de tudo isso que a gente passou, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida. Porque eu fiquei muito tempo cuidando do meu pai, depois eu cuidei da minha mãe até ela se recuperar. Mas e eu? Eu queria muito ter um parceiro. Eu queria ter alguém para cuidar de mim, para eu poder amar. Eu já tinha quase 30 anos de idade, eu nunca tinha namorado. Aí então eu resolvi entrar nesses sites de relacionamentos. E até que eu consegui uns 2 encontros, mas não deram muito certo não. Até que no terceiro encontro, nossa, rolou a química ali. A gente até se beijou. Aquilo, lógico, mexeu comigo. A gente se falava todo dia por telefone, aí começamos a sair mais vezes. E logo já estava muito apaixonada por ele. Aí depois de uns 2 meses, assim, que a gente estava saindo, ele me disse que não estava mais conseguindo pagar o aluguel de onde ele morava. E perguntou se não tinha como ele vir morar junto com a gente. Senão, ele ia ter que morar com a mãe dele, que ela mora em outra cidade, muito longe. Nossa, quando ele me contou aquilo, já bateu o desespero. Eu não queria de jeito nenhum que ele fosse embora. Aí no outro dia eu já fui correndo, conversei com a minha mãe, ela topou de boa. Aí então ele já foi morar junto com a gente. E no primeiro dia ele ficou no quarto que era do meu pai. Mas já no segundo dia ele começou a dormir junto comigo, ele tirou a minha virgindade. Depois de um mês mais ou menos morando em casa, ele começou a ficar meio estranho. Ele começou a ficar grosso comigo, qualquer coisa ele ficava irritado. Depois ele começou a brigar com a minha mãe, falava muito palavrão, eu percebi que ele estava muito diferente. Sem contar que ele ficava todo dia, sabe lá onde, porque ele não trabalhava, né? Então teve um dia, foi uma sexta-feira, que ele começou a me pedir dinheiro. Ele ficou o final de semana inteiro me enchendo o saco querendo dinheiro. Mas ele estava me pedindo muita grana. Então eu conversei com ele, eu falei que não tinha todo aquele dinheiro que ele queria. Então ele começou a falar, fazer minha cabeça, começou a me chantagear. Acabou que na segunda-feira eu fui lá no banco, peguei esse dinheiro emprestado e transferi para ele. Só que no mesmo dia ele catou o carro e ó, sumiu, desapareceu assim, sem avisar nada pra ninguém. Eu fiquei uns 3 dias assim que nem uma boba, ligando pra ele, mandando mensagem e nada. Eu fiquei assim desesperada, porque eu pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Foi então que depois de uns 7 dias ele aparece em casa, do nada. Disse que tinha ido ver a mãe dele, que ele tava morrendo de saudade dela. Falei pra ele que ele deveria ter avisado ao menos, né? Porque eu fiquei muito preocupada. Mas na verdade, ele me ignorou. E ainda achou ruim que eu falei ainda. Nossa, depois disso ele só piorou. Ele começou a me ameaçar em casa. Ele me obrigava a ir pra cama com ele. Do nada ele brigava com a minha mãe também. Aí teve um dia que minha mãe não aguentou mais. Ela foi morar com a minha irmã. Aí eu tentei convencer ela, eu pedi, mas não teve jeito. Depois disso, nossa, minha vida piorou ainda mais. Ele me ameaçava tanto em casa que eu nem dormia direito, com medo dele fazer alguma coisa. Isso quando ele não chegava de madrugada em casa, chegava bêbado, quebrava as coisas. E eu ia perguntar onde ele estava, ele ficava nervoso, ele gritava comigo. Na época, eu não queria perceber toda essa humilhação que eu estava sofrendo, porque eu estava cega de amor. E toda hora eu achava que ele ia mudar, eu achava que a gente ia ficar bem, porque às vezes ele era até carinhoso comigo, mas só quando ele queria alguma coisa. Só que eu não percebia isso. Aí um dia eu desabafei para algumas amigas toda a verdade que eu estava passando. Falei das ameaças, falei da viagem, falei do dinheiro que eu emprestei para ele, falei tudo. E elas me ajudaram a abrir os meus olhos. Então um dia eu esperei ele sair de casa, eu juntei todas as minhas coisas e fui para casa da minha irmã. Nossa, esse homem ficou louco. Quando ele percebeu que eu tinha sumido, ele ficou desesperadinho, ficou me ligando o dia todo. Aí depois eu fiquei sabendo que ele foi até lá no meu trabalho me procurar. O pessoal lá disse que ele estava muito desesperado. Aí eu esperei passar uma semana, eu voltei para casa para ver se ele tinha ido embora e graças a Deus ele sumiu. Na mesma semana eu já me mudei de lá, coloquei a casa para alugar, aí depois chamei minha mãe para voltar a morar junto comigo. Aí um tempo depois ele me ligou.
Eu atendi. Nossa, meu coração já bateu forte, porque mesmo depois de tudo que tinha acontecido, de tudo que ele fez, eu ainda sentia saudades dele. Mas só que ele só me humilhou por telefone. Ele disse que tinha arrumado outra melhor, ele me chamou de feia, falou que eu fedia, me xingou de um monte de coisa. Nossa, foi horrível. Eu desliguei o telefone, eu não falei nada. Não tive nem coragem de falar do dinheiro que eu emprestei pra ele, né? Nesse dia eu chorei, mas ainda bem que minha mãe estava lá para me apoiar. Hoje eu ainda tô solteira, eu não tenho vontade de ter outro relacionamento. Hoje eu aprendi a me dar mais valor, aprendi a me conhecer melhor. Eu queria que antes eu fosse mais madura assim como eu sou hoje. E nada dessas bobagens tinha acontecido. Mas também, por outro lado, eu acho que é melhor nem ficar me culpando tanto assim. É melhor virar a página e seguir minha vida. Se você gostou dessa história ou gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e me mande sua história, eu conto ela aqui. Beijos, até o próximo vídeo!